Eu fiquei por 24 meses investindo em fundos imobiliários e eu quero te mostrar o que de fato aconteceu. Quanto rendeu, se valeu a pena, quais os fundos imobiliários eu investi, quais foram os dividendos de cada mês, de cada ano, qual foi a evolução do meu patrimônio. Basicamente eu vou te mostrar tudo, tá? E olha só, fundo imobiliário, para você que não sabe ainda, é você comprar uma cota, ou seja, uma pequena fração de um conjunto de imóveis. E esses conjuntos de imóveis, esses fundos, ele distribui rendimento aos cotistas todos os meses através dos aluguéis, tá? Basicamente é você virar o dono de um pedacinho de imóvel ou de um shopping muito valorizado, mas sem precisar lidar com síndico, infiltração ou aquele vizinho barulhento, sabe? E olha só, um único fundo imobiliário geralmente tem vários imóveis dentro dele. E o mais legal é que esses fundos imobiliários podem ser de shoppings, então é você literalmente virar um pequeno sócio, o dono de uma parte de um shopping, tá? Pode ser grandes escritórios em locais importantes como a Faria Lima, centros comerciais valorizados, podem ser galpões logísticos. Um fundo imobiliário, olha só, na maioria das vezes tem um valor patrimonial de bilhões de reais, mas você consegue comprar uma pequena fração, uma cota, por muitas das vezes 10 reais, até menos de 10 reais, se ele for o fator 10, ou 100, 120, 130 reais, vai depender do fundo imobiliário, mas de forma geral é acessível. Então essa aqui, dá só uma olhada, eu já tô dentro da minha carteira aqui, tá? Esse é o meu patrimônio que eu tenho em fundos imobiliários. E dá só uma olhada, eu comecei os meus investimentos lá em 2020, só que nada muito relevante. Então, eu comprei ali simplesmente para ver como funcionava, para ver o que de fato era você se tornar sócio desses imóveis. Mas a parte mais relevante foi nos últimos 24 meses, realmente. Você pode ver aqui que o primeiro investimento que eu coloquei maior, tá? Antes eu tinha aqui R$0, eu devo ter tirado esse valor. Em 2022 tinha 2.126, mas o primeiro valor mais relevante que eu coloquei foi em abril de 2023, que eu consegui investir aí R$28.825 em fundos imobiliários. E de lá para cá, esses valores foi aumentando, tá? Então eu comecei aqui no mês 4 de 2023 com 28 mil e eu terminei o ano, dá só uma olhada, no mês 12 com R$59.731. Então foi um valor que eu consegui aportar e fechar o ano, que foi uma grande evolução para quem estava começando nesse mundo aqui de investimentos, de saber como funcionava tudo isso. E olha só, fui aumentando os aportes, tá? Então no primeiro mês aqui de 2024, eu já estava com patrimônio de 87 mil em fundos imobiliários, segundo mês 87 mil, terceiro mês 87 mil, então você pode perceber que esses 3 meses aqui eu não fiz nenhum aporte nesses fundos e no mês 4, inclusive, eu tive que sacar, eu tive que tirar um valor, ficou somente 67 mil. Mas em compensação, no próximo mês aqui, foi a marca de mais de 100 mil reais em fundos imobiliários, tá? Então no mês 5 de 2024, foi quando eu consegui bater esse valor aqui de 113 mil de patrimônio só em fundo aqui, tá? Depois acabou que diminuiu um pouco, no mês 7 ficou em 116 mil e no final do ano, no mês 12, eu fui para 264 mil de fundos. Então olha só, eu comecei 2024, dá só uma olhada, com 87 mil e eu finalizei o ano com 264 mil reais. Nos próximos meses aqui caiu um pouco, então provavelmente eu tive que tirar um pouco desse valor. No mês 6 de 2025 eu tava com 253, até o mês 9 tava com esse 253, vendi uma parte dessa posição e ficou 220 mil reais aqui em fundos. Então essa foi a minha evolução do meu patrimônio, tá? Você pode ver que é uma escadinha que vai crescendo, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes eu vendia esses fundos, então é algo que eu fiz por um bom tempo, então muitas das vezes precisava diminuir a posição, mas que hoje eu pretendo não vender mais esses ativos, tá? Então deixar eles rendendo aqui pro longo prazo. Lembrando, essa aqui é a minha carteira somente de fundos imobiliários e agora eu vou te mostrar quais foram os rendimentos que eu tive ao longo do tempo. Então aqui nos proventos eu filtrei apenas os fundos imobiliários, vou deixar aqui, olha só, todos, então eu quero ver todos os rendimentos que eu tive e dá só uma olhada, começou lá atrás com
com R$2,60. E eu lembro que nessa época aqui, eu mostrava para algumas pessoas conhecidas e essas pessoas falavam, ah, mas você só ganhou R$2,60. Só que imagina, quando caiu esse valor na minha conta, eu percebi que esse mundo ele existia, que dava para um dia eu começar a viver de renda, certo? Que é justamente você vai investindo, vai comprando os ativos ali, para no futuro você ter aqueles rendimentos que vai manter o seu custo de vida, tá? Então, desde o primeiro momento que eu entendi o que era os fundos imobiliários, como que eu poderia investir para me gerar renda, esses rendimentos aqui, que eram poucos, para mim já era muito importante, tá? 2021 eu recebi aqui mais ou menos aqui um rendimento de R$6 e foi aumentando. 2022 já estava recebendo R$13 por mês. Em 2023 que começou os maiores aportes, que eu comecei a de fato ter um bom valor. Então, no mês 5 de 2023 eu já recebi R$331,84, tá? E esse valor foi um valor muito expressivo para mim, tá? Porque foi de fato quando eu vi que já tava começando a pagar algumas contas minhas. Então, R$300 já conseguia pagar uma conta. E a partir desse momento aqui, dá só uma olhada, no mês 7 foi para R$409, caiu um pouquinho, foi as retiradas que eu fiz, né? Mas depois já aportei novamente e foi subindo com uma escadinha aqui. Vamos ver aqui, eu cheguei em R$1.000, olha só, no mês 8 de 2024 tava recebendo 825 por mês já, que é um valor bem expressivo, já era um valor expressivo para mim. E aqui no mês 9 eu ultrapassei a marca dos R$1.000 ali só de fundos imobiliários. Então nesse mês eu recebi aqui R$1.329 aqui, tá? Esse valor ele caiu um pouco e após isso no próximo mês eu recebi aqui mais de 2.000 de fundo somente com os fundos imobiliários. De lá para cá, dá só uma olhada, caiu um pouco. Nos últimos meses aqui ficou em torno de 1.900 e esse mês ele ainda não fechou, mas o último mês aqui foi 1.948,18 que eu tive aqui de rendimento. E olha só, vou te mostrar quais os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, que são os mesmos que eu já tinha. Dá só uma olhada, esses aqui são os fundos que eu tenho hoje. Então, eu tenho o KNRI, que eu consegui comprar ele a R$132, ele já tá 145, então teve uma rentabilidade bem expressiva aqui. Tenho 462 cotas de HGLG, e é um fundo de logística, XPML, que é um fundo de shopping, e a LZR, que é um fundo híbrido, tá? Eu concentrei o meu patrimônio em poucos fundos imobiliários e a partir de agora que eu tô diversificando um pouco mais. Apesar que eu não acho interessante ter 20, 30, 40, 50 ativos ali na sua carteira, tá? Um valor que eu acho interessante é você ter de 10 a 20 ativos, contando ali os seus fundos imobiliários e as suas ações, os seus outros ativos que você tem. O KNRI, ele é um dos fundos bem robustos, tá? Ele é já um fundo bem antigo, que tem toda uma história por trás dele, e eu consegui comprar ele a um valor bem legal aqui, que foi 132 o meu preço médio, tá? No último ano aqui, o KNRI, ele tá com 8% de dividendo, é um fundo híbrido, ele vai ter lajes corporativas e também galpões logísticos. Então, olha só, ele tem 19 ativos, tá? A maior parte no estado de São Paulo, temos também no Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Aqui tem todos os edifícios, então edifícios em locais bem importantes aqui, bem valorizados, e esses edifícios eles estão alugados e esses aluguéis eles é repassado para os cotistas. Então eu recebo uma parte dos rendimentos de KNRI. Inclusive eu posso filtrar, olha só, eu filtrei aqui somente KNRI, eu consigo ver quanto que eu tô recebendo somente desse fundo. Ultimamente eu tô recebendo em média aqui R$485 só desse fundo. Nos meses anteriores eu tava recebendo 485 e hoje em média 510 aqui nesse fundo imobiliário. O HGLG, que é outro fundo que eu tenho em carteira, é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo de logística, é um dos maiores do país também. O patrimônio líquido dele está em 5,5 bilhões de reais, o P sobre VP 0,97, então ele está praticamente no seu preço justo e ele apresenta excelentes rendimentos. Então todo mês ele distribui ali os dividendos certinho, ele está distribuindo cerca de 1,10 por cada cota que eu tenho, que dá 0,70. E lembrando, fundos imobiliários até o momento desse vídeo é isento de imposto de renda, então você não paga os impostos ali sobre os dividendos, sobre os rendimentos do fundo. O HGLG ele tem vários ativos espalhados aí por vários estados brasileiros, sendo São Paulo bem relevante, tem uma parte no Goiás, temos aqui Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina também. E nos resultados aqui do HGLG nós conseguimos ver a performance
dele, então dá só uma olhada aqui. É um excelente fundo. E o HGLG, você pode ver que ele tá ganhando do IFIX. Luan, o que é o IFIX? Basicamente a média dos fundos imobiliários na bolsa. Então, o HGLG, que é essa linha aqui, tá? Ele tá acima dos fundos imobiliários. Ele tá tendo um rendimento maior do que a média dos fundos imobiliários. O que mostra que é um fundo imobiliário robusto, que paga bons dividendos, que tá crescendo ao longo do tempo. E eu gosto muito dos fundos de logística, justamente porque, olha só, o mundo cada vez mais tá digital, tá online. Mas quando você faz um pedido aí na sua casa, quando você compra alguma coisa, vamos dizer que você comprou alguma coisa no Mercado Livre. O Mercado Livre, ele precisa armazenar, deixar esse produto em algum local físico. E esses locais são os galpões logísticos. Então imagina, o Mercado Livre, ele tem o mesmo produto em vários galpões diferentes ali do país para facilitar a logística. E o Mercado Livre é cliente desses fundos imobiliários. Então o Mercado Livre vai lá, aluga um galpão, vamos dizer aqui, por exemplo, do HGLG, ele paga pro HGLG aquele aluguel e ele repassa uma parte ali pros sócios, né? No caso, nós que somos os cotistas. Outro fundo que eu apresentei para você e que eu tenho em carteira é o XPML. O XPML é um dos maiores fundos de shopping que nós temos aqui. A cota dele hoje atualmente está R$ 106,50. O P sobre VP está 0,95, então ele está um pouquinho descontado. Valor patrimonial de 6,4 bilhões. O último valor da cota que ele pagou foi 92 centavos. E o XPML, olha só, ele está sempre pagando aqui bonitinho, tudo certinho. Inclusive eu consigo ver aqui na minha carteira, eu vou trocar o KNRI para o XPML, dá só uma olhada aqui. No início eu recebi R$ 81,00 por mês de XPML, esse valor ele foi aumentando, R$ 128,00, março de 2024, e hoje, olha só, eu tô recebendo em média mais de R$ 600,00, R$ 628,36 só de XPML. Então olha só, qual é o aprendizado que fica nesse vídeo aqui? Primeiro ponto, você investir é você ter paciência e confiar no processo, tá? Não necessariamente é o valor que você vai aportar. Alô, mas eu só consigo investir R$ 100,00, R$ 200,00 ali por mês. O tempo, ele é o fator mais importante quando nós estamos falando em juros compostos, em construção de patrimônio. Então, imagina o seguinte, cada cota, cada fundo imobiliário que você compra é meia hora que você ganha de liberdade no futuro, porque aquela cota, ela vai continuar rendendo para você. Quando você compra os ativos ali, você vai receber os aluguéis, você vai receber os dividendos, e esses dividendos, eles podem começar a pagar uma conta sua, e o objetivo nosso de investidor é fazer com que os nossos rendimentos, eles consigam pagar o nosso custo de vida, e às vezes até mais. Então, não importa com qual valor você está começando, você tem que criar essa mentalidade para você todos os meses aportar um pouquinho ali, pegar os rendimentos, comprar mais cotas, porque isso vai virando uma bola de neve. E se você puder, aumente as suas fontes de renda, faça algo para você aumentar a sua fonte de renda, para você ter mais receita, para você comprar mais fundos imobiliários, mais ações, tá? Tem que diversificar também para você ter uma carteira consistente que cresce no longo prazo e que te gera bons dividendos, beleza? Se você já tem algum desses fundos imobiliários, comenta aqui para me saber qual que você tem, deixa o like, se inscreve também, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!